Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 24. Bons estudos! Oh, hello! Bem, já que você aprendeu tudo o que você precisa saber sobre as frases interrogativas, afirmativas e negativas que usam a palavra will para falar do futuro, que tal a gente agora fazer uma pequenina revisão? Durante nosso telecurso de inglês, nós vimos que podemos falar do futuro de duas maneiras. Podemos usar o futuro com will ou o futuro com going to. Na teleaula de hoje nós vamos comparar esses dois jeitos de falar sobre o futuro. Você vai aprender quando deve usar will ou going to. Vai ver também outros tipos de situação onde você deve escolher entre will ou going to. E na parte de turismo da nossa teleaula, você vai conhecer um lugar chamado Virgin Islands. Bem, mas antes do passeio vem o estudo. Então vamos voltar para a casa dos Carter naquele dia em que eu estava com a Diana e o Bob. A Diana estava conversando com uma amiga dela no telefone. Eu percebi que a conversa era sobre o que elas pretendiam fazer da vida no futuro. Eu achei o assunto muito interessante e resolvi fazer uma espécie de entrevista com a Diana. Preste atenção nos jeitos diferentes que ela responde ao mesmo tipo de pergunta. Do you have plans for the future, Diana? Yes, I do. I'm going to study medicine after I finish high school. What about your friend? Aquela com quem eu estava conversando no telefone? Ela mesmo. Does she have plans for the future? I don't know. I think she will look for a job as a flight attendant. And you, Bob, do you have plans for the future? Of course I do. I am going to be an astronaut. Are you sure? Yeah. Bem, o Bob disse que tem certeza sobre o que ele quer ser no futuro. Ele disse que vai ser um astronauta. É por isso, porque ele tem esse plano para o futuro, que ele usou o going to. Para falarmos dos planos que temos para o futuro, usamos going to. E usamos will quando falamos do que achamos que pode acontecer no futuro. Por isso, a Diana usou will para falar dos planos da amiga dela para o futuro. Ela não tinha certeza do que a amiga ia fazer. Agora, para falar dos planos dela mesma, Diana, para o futuro, ela usou going to. I'm going to study medicine after I finish high school. A Diana disse, I'm going to study medicine. Ela usou going to porque estudar medicina faz parte dos planos que ela tem para o futuro. Agora, presta atenção no que ela vai dizer sobre a amiga dela. I don't know. I think she will look for a job as a flight attendant. I don't know. I think she will look for a job as a flight attendant. A Diana usou will para falar dos planos da amiga dela para o futuro. Ela disse, I think she will look for a job as a flight attendant. O will aqui está muito bem usado, porque a Diana acha que a amiga dela vai procurar um emprego de aeromoça. Isso é o que ela acha, mas ela não tem certeza. Ela disse, I think she will look for a job as a flight attendant. Esse detalhe no começo da frase é muito importante. I think. Bem, além do will, as frases que falam sobre o que achamos que vai acontecer no futuro usam expressões como probably, maybe, I guess, I think, it looks like. Bem, nós já falamos sobre isso em outra teleaula, lembra? Bem, I guess you will remember this. It looks like you will travel. I will probably travel. Where to? Ih, agora complicou, viu? Como é que a cigana vai saber para onde a mocinha vai viajar se onde ela tá aparecendo tá esse nevoeiro danado? It looks like you will travel to England.
E então, lembrou da cena que você acabou de ver? É do Ney aqui, você lembra? Hi, everybody. Não estranha não que eu tô aqui a trabalho, viu? Muito bem, o Ney veio aqui me trazer uma passagem que eu comprei lá na Sunshine Travel Agency, porque I'm going to Goiás this weekend. E como o final de semana tá perto, eu vim voando trazer a passagem, senão ele ia perder o voo, né? Mas calma, porque olha, Ney, eu gostaria que você me ajudasse a mostrar mais uma coisa para esse pessoal. Could you help me? Sure. What's up? Bem, calma que você já vai saber. O negócio é o seguinte, eu queria mostrar para vocês que existe mais uma diferença entre o futuro com will e o futuro com going to. A gente usa will quando decide fazer alguma coisa na hora em que a gente está falando. Por exemplo, Ney, faz de conta que o meu carro quebrou e eu vou pedir ajuda para um amigo. Ah, e esse amigo sou eu. Isso mesmo. Então, durante a nossa conversa, você diz que decidiu que vai me ajudar. Tá bom, eu vou te ajudar, Tom. Então, exatamente, só que você vai falar isso em inglês e não esqueça de usar will. Ah, em inglês? Então fica assim, I will help you, é isso? Isso mesmo. I will help you. Você decidiu me ajudar na hora que eu te contei que meu carro estava quebrado. Por isso você usou will. Viu só? Então, acabou ou tem mais? Não, calma, Ney, calma. Ainda temos que falar do going to. Nós usamos o going to quando já tínhamos decidido fazer alguma coisa antes de falarmos. Muito bem, continuando o exemplo anterior. O meu amigo aqui, o Ney, já tinha decidido que ia me ajudar. Quando ele encontra Bill, que é um outro amigo meu, que também tinha vindo para me ajudar. O Bill já sabia do que tinha acontecido e tinha decidido me ajudar. Então vamos fazer o seguinte. Ney, faz de conta que eu sou o Bill, então me conta o que aconteceu. Tá bom. Hi, Bill. Hi, Ney. What's up? What's up? O carro do Tom tá quebrado. I know. I'm going to help him. Agora eu entendi. Então é assim, quando você fala uma coisa que você tá resolvendo ali na hora, decidindo na hora, você usa o will. Yes. Quando você fala uma coisa que você já tinha decidido antes, você usa o going to. É isso? That's right, Ney. Legal. Bom, Tom, eu preciso ir embora. Eu tô atrasado. I'm sorry. I have to go back to the agents. I'm going to present Let's Travel Together. Oh, that's very good, Ney. E que lugar que você vai mostrar hoje? Where are you going today? As Ilhas Virgens. Bye. Bye, Ney. See you. Vocês viram como o Ney usou direitinho o will e o going to? Você lembra quando eu disse para o Ney que meu carro tinha quebrado? E ele disse, I will help you, porque ele decidiu ajudar na hora em que ele estava falando. Depois o Ney falou, I am going to present Let's Travel Together. Ele usou going to porque ele já tinha planejado antes apresentar a sessão Let's Travel Together para você. E você lembra do nome do lugar que ele disse que ia apresentar hoje? Ele falou que ia apresentar Ilhas Virgens, ou seja, em inglês, Virgin Islands. E esse nome tem um detalhe muito interessante para quem está aprendendo inglês. A palavra island. Repare que a gente não pronuncia o S que vem depois do I. É como se esse S não existisse na hora de falar. E a gente diz assim, island. E é assim que o Ney vai falar também quando ele apresentar as Virgin Islands para você. Cheguei. Já cheguei e vou apresentar as Ilhas Virgens pra vocês agora mesmo. Tá legal? Vamos lá. Let's travel to the Virgin Islands together. As Ilhas Virgens, ou Virgin Islands, ficam a leste de Porto Rico, no Mar do Caribe. São formadas por 7 ilhas principais e cerca de 90 ilhotas, divididas entre os Estados Unidos e a Inglaterra. É quase impossível achar essas ilhas no mapa. Elas são muito pequenas em comparação com as outras ilhas da região, como Cuba e Porto Rico. A população das Ilhas Virgens é composta basicamente por negros descendentes de escravos que trabalharam durante o século passado em plantações de açúcar e algodão. As Ilhas Virgens Britânicas são território dependente do Reino Unido. A capital é Road Town e tem como área total, imagina, 153 km². E só tem 11 mil habitantes. As Ilhas Virgens Americanas são parte do território ultramarino dos Estados Unidos. São quase o dobro das suas vizinhas britânicas. Elas têm 345 km². A população também é muito maior, 100 mil habitantes. A capital é Charlotte Amalie. Nessas ilhas, a língua oficial é o inglês. Apesar de Colombo ter chegado nas ilhas em 1493, foram os ingleses os primeiros a se estabelecerem ali.
Em 1666, ele já possuía a área total que constitui a parte britânica. Já a parte americana passou pelos dinamarqueses, que aos poucos se estabeleceram no território, vendendo as ilhas ao governo americano em 1917. O interesse dos Estados Unidos pelas Ilhas Virgens naquela época era pela posição estratégica delas. E por falar em posição estratégica, você sabe uma boa estratégia para aprender bem o que a gente estuda nas teleaulas? Não sabe? Eu te conto. O segredo é ficar ligado na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje você aprendeu as diferenças entre will e going to nas frases que falam sobre o futuro. Você viu que dependendo da situação, a gente usa um ou outro. Você recordou primeiro que o will é utilizado junto com uma expressão de incerteza para falar do que achamos que pode acontecer no futuro. Depois você viu que o will também deve ser usado para falarmos sobre o que decidimos fazer no mesmo momento em que estamos falando. E que nós usamos going to quando estamos falando de alguma coisa que já tínhamos decidido fazer antes. Hoje, você também conheceu um lugar chamado Ilhas Virgens, em inglês, Virgin Islands. E já que você aprendeu tanta coisa, que tal a gente fazer uma revisão de tudo que você aprendeu até agora? Então, nós vamos fazer isso na nossa próxima teleaula. Então, prepare-se e até lá. Bye, bye.